Olá, Rondônia, boa noite. Eu quero convidar todos vocês para a gente ter uma hora aqui de conversa. De lá do centro do estado, do coração do estado, eu acho interessante essa figura de trazer Ji-Paraná como coração do estado. Todo mundo sabe daquela figura que existe no Rio, uma espécie de coração geográfico dentro do Rio, que marca exatamente esse meio de caminho entre as duas pontas de Rondônia. Ji-Paraná é uma daquelas cidades que já foi cotada para ser a capital do estado. Eu não sei o que houve, mas por fim, colocaram aqui em Porto Velho, talvez por ser mais antiga, não sei o que é. E de lá sai uma figura que se preparou, depois de ter chegado aqui a Rondônia, para exercer alguns cargos. Ele se preparou para ser deputado estadual, se preparou para ser prefeito de Ji-Paraná, a cidade que o acolheu. E sai agora para um voo mais alto. Jesualdo Pires é o meu convidado nesta noite. Boa noite, obrigado por você ter vindo, obrigado por ter aceito aqui essa nossa conversa. Obrigado, Léo. Eu que agradeço a você, cumprimentar os teus telespectadores. Toda vez que eu falo telespectadores é difícil para mim. Eu tenho alguns problemas também com palavras. É legislativo. Essa daí é difícil. Telespectadores, cumprimentar vocês. Um prazer. E eu que agradeço a oportunidade de estar nesse programa com tanta audiência. Especialmente você, que é um apresentador hoje, que é uma referência no estado. Obrigado pelo convite, Léo. Obrigado a você. Jesualdo, eu queria voltar aqui um pouquinho. Um dia desses a gente conversou aqui, meio rapidamente, e você me contou a história da sua vida. Aquele era um outro momento e a gente estava focado em outras coisas que você estava fazendo. Eu queria voltar um pouquinho nisso aqui agora e eu queria lhe perguntar o seguinte: por que você, que é um paulista lá de Alta Sorocabana, exatamente. Presidente Prudente por ali Prudente. Assim, um paulista da Alta Sorocabana vem para cá e aí, olha, o que eu vou fazer é isso. Eu acho interessante esse seu pensamento cartesiano. Eu vou fazer isso aqui, traça o caminho e vai embora, como bom engenheiro. Mas você está parando agora, quer dizer, há um ponto fora da curva. Você estava aqui, cartesianamente ia ser o prefeito de Ji-Paraná. Aí para e diz assim, não, agora você é outra coisa. Vamos começar por aí? Vamos. Bom, em primeiro lugar, Léo, eu queria repetir o que eu falei já em outras oportunidades, um pouco da minha história. Eu cheguei aqui em Rondônia em 1983, apenas 22 para 23 anos. Eu cheguei no começo de abril, eu faço aniversário agora dia 23 de abril, então eu cheguei praticamente com 23 anos, não completados ainda naquele momento. Engenheiro já? Engenheiro civil, formado, um ano trabalhando na Camargo Corrêa, que na época era a maior construtora do Brasil. Fiquei em São Paulo um ano, mas tinha sempre a vontade e o sonho de me aventurar em locais novos. E Rondônia naquele momento, 1982, 83, era o Eldorado brasileiro, a terra das oportunidades, onde milhares, dezenas de milhares de pessoas estavam vindo. E para mim não foi diferente, como praticamente todos que aqui foram adotados por esse estado maravilhoso, esse estado generoso com todos que vêm para cá. E eu vim para Rondônia, para Ji-Paraná, me instalei em Ji-Paraná, sou filho do interior de São Paulo, de Presidente Prudente, a minha mãe é paulista, e o meu pai já falecido, era pernambucano. O meu pai era pernambucano de Sertânia. E meu pai chegou em São Paulo, na capital, muito jovem ainda. Chegou com 16 anos, 15 para 16 anos, sofreu muito, sozinho. E conseguiu entrar, depois de prestar o serviço militar em Cumbica, ele entrou na polícia militar. Porque para a época, 1,80 m era uma altura. Meu pai tinha a minha estatura, mais ou menos, né? E era uma estatura naquela época grande. E ele entrou na polícia militar e acabou sendo transferido para Presidente Prudente, onde conheceu minha mãe, casou e formou família. E meu pai tinha uma coisa muito interessante, Léo, e o que eu carrego isso durante toda a minha vida e tento transmitir para os meus filhos, é a obsessão que ele tinha pela educação dos filhos. Ele, apesar de não ter tido oportunidade, praticamente chegou em São Paulo com pouca formação, mas ele tinha essa obsessão em estudar, que os filhos estudassem. Era muito rigoroso, bravo. Eu lembro que naquela época a gente usava aquele boletim ainda
Não Meu sei se Deus, você eu peguei. pegou aquele boletim de cartolina marrom. Me lembro. E a nota não era Terror. 10, né? A nota era 100. Era de 0 a 100. E a gente, se tivesse menos que 95, a gente apanhava mesmo. Então eu sempre fui muito bom aluno. E eu não sei se eu fui bom aluno porque eu tinha medo de apanhar do meu pai ou porque realmente eu gostava de estudar. Mas eu, de fato, eu fui muito bom aluno. Você não gostava por medo do seu pai? Eu acho que aprendeu a sim, gostar. no início. Depois eu acabei gostando e sempre gostei de estudar. Eu sempre fui muito estudioso. Eu sempre fui um dos primeiros da classe, enfim. Fui para São Paulo, fiz engenharia civil e cheguei em Rondônia. Ainda não era casado, era solteiro, mas já namorava a Lilian, que é minha esposa. E acabamos casando em 85, em Prudente. E já sou casado há 38 anos, completou agora dia 4 de janeiro. Tenho 3 filhos, o Vitor, que seguiu a carreira minha, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná, e tenho 2 filhos, um de 22, que é o Arthur, e a Beatriz, com 20, que fazem medicina aqui na finca, aqui na capital, em Porto Velho. Tanto é que eu mantenho um apartamento já há 14 anos aqui em Porto Velho, praticamente eu vou e volto, desde a época que eu fui deputado 2 vezes, e eles moram aqui agora, os 2 fazem medicina. Então a minha vida é muito simples, é uma vida que se assemelha a milhares de pessoas que vieram para cá, Léo. Aqueles que vieram com um sonho de realização, com sonho de transformação de suas vidas, com sonho de mudanças. Então a história de Rondônia, ela se confunde muito com a minha história. A minha história, né, se confunde muito com a história de Rondônia, porque eu vim para cá muito jovem, com a vontade de vencer. Trabalhei muito mesmo no início, em todas as localidades, em linhas rurais, fazendo obras de arte, enfim. O pessoal não sabe direito o que é obra de arte, não. Obras de arte é bueiro, galeria, ponte de madeira. Na época tinha muita ponte de madeira, muito bueiro, né? Galerias de bueiros de concreto, na época da Codaron ainda. Isso. E depois eu fui trabalhando, e em 2000 surgiu a primeira oportunidade, ao acaso, normalmente as pessoas entram na política ao acaso, foi quando o seu Zé Antônio Lima Silva, que é meu amigo do peito, como fosse um pai para mim, em Ji-Paraná, fiz muitas obras para ele, na época que eu cheguei lá, e houve um problema da candidatura dele no final, e eles me escolheram como candidato a vice-prefeito na época. Aí nós disputamos, perdemos a primeira eleição, e depois, em 2006, eu fui candidato a deputado estadual, tive uma votação histórica, graças a Deus, com mais de 12 mil votos, fui o 5º mais votado do estado. Em 2010, reeleito, com quase 19 mil votos. Sempre pelo PSB? Sempre pelo PSB, meu partido. A sua amizade com o Mauro Nazif começa daí? Começa, a minha amizade com o Mauro, ela começa desde 2002, 2001 que eu conheci o Mauro. E já tem aí cerca de 16 anos que eu conheço o Mauro. Intensificou mais depois de 2005, quando eu comecei a participar ativamente do PSB, e logicamente depois que eu fui eleito deputado estadual e ele deputado federal em 2006. E a minha amizade com o Mauro é muito intensa, assim como com o Daniel Pereira também. Eu tive a oportunidade de conhecer o Daniel ainda na Assembleia, no final do mandato de 2010. O Daniel era o 2º ou 3º suplente de um deputado, eu não me lembro, e houve uma confusão na Assembleia, porque a mesa diretora não queria dar posse ao Daniel. O Daniel até em Cerejeiras agora, segunda-feira, ele relembrou isso aí, e eu briguei muito para que ele entrasse. Ele ficou acho que 4, 5 meses na Assembleia no final do mandato, em 2010. E assim, depois o meu grande sonho sempre foi o de administrar, de cuidar de Ji-Paraná, a cidade que me acolheu. E fizemos assim um trabalho muito importante, muito focado, planejado. É um trabalho que realmente distingue hoje Paraná dos demais municípios, com todo respeito, mas a nossa gestão, ela tem sido uma gestão diferenciada em todos os aspectos, Léo. Você, quando estava na Assembleia Legislativa, preparou esse caminho para ser prefeito de Ji-Paraná? E eu, quando falo preparou, não é somente focou para ser... se você já começou a trabalhar levando recursos para Ji-Paraná, já olhando o seguinte, isso aqui eu sei que eu vou fazer, eu já vou deixar mais ou menos pronto. Não sei se teve isso. Foi mais ou menos isso. As pessoas às vezes me perguntam muito qual a diferença do legislativo para o executivo. O legislativo, para mim, foi a maior lição que eu já tive na minha vida. Esses 2 mandatos como deputado me enriqueceram muito, me fizeram melhor.
Porque o legislativo, Léo, ele faz você conviver com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Você tem que conviver com pessoas que, de repente, gostam do verde, você gosta do azul, o outro que gosta do preto, o outro que não gosta de cor nenhum. E essa relação do legislativo é muito intensa e às vezes até dramática em alguns momentos. E esse momento, e eu sempre tenho defendido isso, eu sempre falo que um bom executivo, ele deveria passar pelo legislativo, ter uma experiência legislativa. Com certeza disso. Seja vereador, seja deputado federal. Normalmente aqueles que entram direto para o executivo sem ter uma experiência no legislativo, ele tem muita dificuldade de convivência política. E esses 2 mandatos, além de eu preparar a minha formação política, o meu preparo, me fez com que eu conhecesse praticamente todos os políticos do estado de Rondônia. Isso me ajudou demais na São 24 cabeças pensando num espaço muito pequeno, né? Isso aí acabou fazendo com que eu conhecesse os senadores, os deputados federais, o governador Confúcio, que foi o governador durante todo o mandato que eu fui prefeito. Tem falado muito bem de você. Não, ele é meu amigo e o Confúcio é um... Vocês vão estar disputando ali agora, né? Mas ele é um grande pensador. Uhum. Confúcio, eu sempre digo que o Confúcio, ele parece que nasceu no momento errado. Acho que ele deveria nascer mais para frente. Uma vez eu conversava com ele sobre política, eu gosto muito de conversar com ele, e ele dizia assim: Gesualdo, você sabe quando inicia uma campanha política? Eu falei: não, governador. Ele disse que quando a gente nasce. Quando você nasce, já começa a tua campanha política. Porque os movimentos que você faz, a vida que você leva, o relacionamento que você tem com a sua comunidade, com a sua cidade, vão ser cobrados até de forma cruel pelas pessoas. E ele dizia: todo mundo deveria ter uma oportunidade de, pelo menos uma vez na vida, ser candidato. Porque é um recall da sua vida. Ou seja, de repente aquele vizinho que você nunca cumprimentou, e você chega na época da campanha e vai lá cumprimentar ele, fala: meu amigo, você nunca me cumprimentou e agora você vem na minha casa? E as pessoas são cruéis. São. Então, mas voltando ao assunto, nós nos preparamos, eu me preparei. Em 2008 houve uma pressão muito grande para que eu fosse candidato a prefeito de Paraná. Já naquele momento o Alex Testoni se tornou prefeito de Ouro Preto. Vocês foram bem unidos na Assembleia, né? Aliás, fizeram um trabalho que ficou assim, ficou meio que marcado, porque vocês foram odiados durante um período, né? Muito odiados. Aqueles 2 primeiros anos, e eu era o primeiro secretário, e foi um caso inédito em Rondônia, de ter sido eleito um primeiro secretário no primeiro mandato. Eu fiquei 4 anos como primeiro secretário, e o primeiro secretário, Léo, para quem não sabe, na Assembleia, na estrutura da Assembleia, ele é como um administrador, como se fosse o prefeito da Assembleia. É verdade. Ele que cuida da parte administrativa, de pagamento de pessoal, contas, contratos. Então e naquele momento a Assembleia passava por uma crise seríssima. Tanto é que a população deu uma resposta nas urnas, praticamente eliminando 90% dos deputados. Aquela operação dominó foi terrível. Que, aliás, está trazendo filhotes até hoje. Até hoje. E estava no auge. Quando nós entramos, muitas coisas erradas, imensas coisas erradas. Pessoas que moravam em Recife recebendo, estudavam na Bolívia, outros estavam nos Estados Unidos. Centenas que não apareciam para trabalhar. E eu e o Alex Testoni, claro, respaldado pelo nosso presidente Neudi, nós fizemos um trabalho muito intenso de moralização da Assembleia Legislativa. E tanto é que fizemos um trabalho muito bem feito, que todos os anos a gente devolvia, e na época o orçamento da Assembleia era apenas não muito, né, mas era de 100 milhões, comparados com hoje o orçamento que eu não sei, parece que passa de 200 milhões, 260 milhões me parece, o orçamento da Assembleia. Todos os anos, Léo, a gente devolvia 10, 15, até 20 milhões por ano. Vocês inauguraram aquela questão dos cheques que eram mostrados, né, à população. Simbolicamente mostrando que a gente economizava o dinheiro da Assembleia para investir na área da saúde, da educação, né, e fizemos esse trabalho de forma muito intensa, e muitas vezes o governo do Estado nem repassava os recursos para a Assembleia, deixava de repassar, porque a gente não precisava. Aqueles 100 milhões, a gente com 80 milhões a gente conseguia dar conta de tudo, funcionar perfeitamente a Assembleia. Você conseguiu fazer isso também lá em Ji-Paraná? Segura só a informação.
eu estou indo para um recado de Mimas Pizzaria e de Rondoquímica. Tem coisa mais gostosa do que saborear uma deliciosa pizza? E é por isso que a minha dica hoje vem aqui da Mimas Pizzaria e Café. Afinal de contas, são mais de 50 sabores te esperando, divididas entre doces e salgadas. E olha, eles têm massa normal, integral e também tem aí pizzas com mais de meio quilo de recheio. E você ainda pode escolher 2 sabores e pagar o mesmo preço. Lembrando que até o dia 31 de março está rolando a promoção Loucos por Pizza, onde a cada R$50 você ganha um cupom para concorrer a 10 pizzas. Gostou? Tem também serviço de entrega em horário especial te esperando. E olha, você também pode ser um franqueado da Mimas Pizzaria. É só ligar e obter mais informações. Agora, quer novidade? Tem também um novo serviço de cafeteria e você vai encontrar vários tipos de cafés, cuscuz recheado, tem tapiocas, açaí, omelete. Por isso, aproveite para conferir e, claro, provar essas delícias. O endereço é na Rio Madeira com Pinheiro Machado. Mimas, muito mais que pizza te esperando. Vem pra cá. Olha só, esse recado especial para você que quer comprar produtos de limpeza, mas quer qualidade, maior durabilidade e melhor preço, você precisa conhecer a Rondoquímica. É isso mesmo, aqui eles fabricam e podem oferecer tudo isso para você. Ó, você que precisa de produto específico para limpezas de lanchonete, churrascaria, também aí açougues, frigoríficos, laticínios, você pode encontrar uma linha completa e específica para esse tipo de limpeza. Isso mesmo, a Rondoquímica também vende esse tipo aí de tambor de 200 litros plástico. Ele é ideal, gente, para cortar no meio, fazer coxo, pôr água, carregar óleo diesel e muito mais. Tem essa opção também, ó, de galão de 50 litros. Você que é fazendeiro, chacareiro, comerciante, precisa desse tipo de produto? Vem comprar aqui. O telefone para maiores informações, anota aí, 35338261 e o endereço é fácil. É aqui na Avenida Amazonas, número 7708, logo depois da Avenida Mamoré. A Rondoquímica tá só esperando por você. Vem pra cá. Segundo bloco dessa conversa super agradável que eu estou tendo aqui nessa noite com Gesualdo Pires. E Gesualdo me falou um pouco da sua vida, da sua passagem aqui na Assembleia Legislativa, que eu acho que é uma das coisas mais frutíferas que pode acontecer realmente para um homem, porque conviver com 24 cabeças pensando cada uma de um jeito. Quer dizer, são as pessoas que trabalham na Assembleia Legislativa, a minha mulher, inclusive, diz assim, são 24 patrões. É muito difícil. Você tem um patrão, já é uma coisa difícil, calcula 24. Então, cada um pensa de uma forma diferente. E disso aí, você leva também a experiência de executivo, porque a primeira secretaria tem isso, de executivo lá para Ji-Paraná, onde você vai ser um executivo público, diferente do engenheiro, que também é um executivo de empresa como a Camargo, né? Camargo e depois a minha empresa, né, que eu montei aqui. Que aí é bem diferente, né? Veja bem, Léo, algumas pessoas dizem isso, às vezes eu discordo um pouco, porque o empresário privado, às vezes as pessoas falam, se você tiver uma empresa, se o empregado não estiver indo muito bem, você demite todo mundo. Não é bem assim. Não. Quer dizer, se você começar a demitir todo dia uma pessoa, toda semana um funcionário, você quebra. Os encargos não suportam. Então você tem que, no serviço privado, você também tem que ter uma motivação para as pessoas trabalharem com você, com motivação, com felicidade, pessoas que gostem de você. E o serviço público, claro, tem as suas diferenças, mas ele tem essa semelhança. Porque muitas pessoas que não estão na iniciativa privada, elas acham o seguinte, não, o cara é patrão, ele tem empresa lá, se o empregado fizer alguma coisa, se olhar meio torto para ele já manda demitir. Não é bem assim. Se o cara começar a demitir um funcionário toda semana, um funcionário a cada 15 dias, é porque ele está errado. Não forma mão de obra e vai quebrar a empresa. Ele vai quebrar e alguma coisa está errada com aquela empresa. Mas enfim, assumindo a prefeitura, e fomos eleitos, eu e o Marcito, que é o nosso atual prefeito, nosso querido Marcito, que tem me acompanhado desde o primeiro dia do mandato, nós criamos um sistema muito rigoroso, austero, de contenção de despesa, porque eu vejo que o administrador eficiente é aquele que economiza na atividade meio, que é o custeio, é a máquina, para que você tenha recursos para o investimento final, Léo. Porque muitos prefeitos, eu vejo, prefeituras no Brasil inteiro,
que mal consegue pagar o salário. Tem prefeito que fala, não tem dinheiro para pôr óleo diesel na máquina. Eu não tenho dinheiro para comprar um saco de cimento. Então não tem sentido ter aquela prefeitura. Se a prefeitura não tem nenhum objetivo final de atender a população que paga caríssimos impostos, então não tem sentido você ter uma prefeitura. Então é melhor desmanchar a prefeitura e falar, não, vamos ficar cada um por si. Né? Porque existem órgãos no Brasil, públicos, e são muitos, a grande maioria, que praticamente só servem para pagar o custeio, pagar a conta da luz da prefeitura, pagar a conta da água, pagar funcionário, pagar isso, pagar aquilo. Não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para comprar material, não tem dinheiro para comprar lâmpada. Então, o nosso planejamento foi exatamente no sentido de conter as despesas, que no meu entendimento eram desnecessárias, telefone, conta de energia, passagens aéreas, diárias, corte de pessoal, enfim, coisas desnecessárias exatamente para sobrar recursos para que a gente pudesse investir. E foi o que nós fizemos. Nós não perdemos nenhum recurso através de emendas, porque precisa da contrapartida. Muitos prefeitos fogem de convênios porque eu não tenho dinheiro de 10% ou 5% para contrapartida. Todos os convênios, são mais de 200 obras que foram executadas nesses últimos 65 meses da nossa gestão. Então nós tínhamos dinheiro em caixa, pagamos sempre rigorosamente em dia os nossos salários, os nossos fornecedores, fizemos investimentos vultosos próprios, aquisição de mais de 100 equipamentos pesados, máquinas, caminhões pesados, uma usina de asfalto de CBUQ. Então houve uma conjunção de esforço do governo do Estado, apoio do governo do Estado, conjunção do governo federal, da bancada federal, dos deputados estaduais, mas também houve um grande esforço da prefeitura. Nós tínhamos dinheiro em caixa para arcar com reformas, reformamos todas as UBSs, e quando eu digo reforma de uma UBS, uma escola em Ji-Paraná, não é reforma com R minúsculo, é com R maiúsculo. São reformas estruturantes, onde você praticamente desmancha a escola e faz de novo, climatiza, troca todos os mobiliários, lousas digitais, sala de computação, sala de leitura. Quer dizer, as nossas escolas são referências. Tanto é que Ji-Paraná hoje, disparadamente, tem o melhor IDEB do estado de Rondônia. Isso é fruto também daquela história do seu pai, né? Sim, eu sou um obcecado pela educação. Eu no começo do meu mandato, eu lembro que eu encontrei um empresário, que evidentemente não vou revelar o nome, e ele falou, Josualdo, você investe muito em educação. Eu, por exemplo, eu sou um homem rico e eu nunca estudei. Quer dizer, olha a mentalidade da pessoa. Então eu sempre investi, eu até dizia em reuniões, às vezes as pessoas não gostavam, eu chegava num bairro e estava integrando uma reforma de um colégio, de uma escola, de uma creche, e a pessoa, prefeito, e a minha rua vai ser pavimentada? Eu falei, olha, a minha prioridade nesse momento é cuidar da saúde e da educação. Esse menino de 3, 4 anos, ele não pode ficar agora esperando 2 anos para voltar aqui e não ter uma vaga de escola e uma escola boa. A tua rua pode até esperar 2 anos. De repente 1 ano, 6 meses, nós estamos trabalhando para pavimentar a sua rua também. Tanto é que nós pavimentamos mais de 100 km de asfalto, recapeamos mais de 30 km, criamos uma estrutura na Secretaria de Obras formidável. Mas o menino, Léo, aquela criança, é igual... A educação, eu comparo a educação quase como se fosse a saúde. É emergência, é urgência. Aliás, na saúde você tem também números relevantes. Relevante. Pelo Tribunal de Contas, os indicadores do Índice de Eficiência da Gestão Municipal, a única cidade que tem nota A no quesito saúde pública é Ji-Paraná, das 52 municípios do estado de Rondônia. É só ir lá, não tem, são dados. Então, a educação, ela é muito importante porque ela é urgência. Você não pode chegar com um menino de 4 anos que precisa entrar na escola e falar, menino, vem daqui 2 anos aqui para a escola. Você já perdeu o timing, você já perdeu aquele momento que a criança tá em formação. Está no ponto, né? Está no ponto, né? E na saúde não foi diferente. Fomos sempre muito obcecados na questão do desenvolvimento econômico, porque a gente sabe que só a prefeitura ela não consegue dar conta de tudo. A cidade precisa crescer e desenvolver, você precisa gerar emprego. E tanto é que o ano passado, Ji-Paraná ficou entre os 50 municípios
que mais geraram emprego em todo o país. Isso são dados do Ministério do Trabalho. Entre 5.600 municípios, Ji-Paraná está entre os 50 que mais geraram empregos no país. Apenas Boa Vista, na região norte, apenas Boa Vista em Roraima, que eu acredito até por conta dessa invasão dos venezuelanos, e Ji-Paraná. Apenas essas duas cidades, Boa Vista e Ji-Paraná, que tiveram essa performance, está entre as 50 cidades que mais geraram emprego. Então é um conjunto de ações, no esporte também, nós construímos várias praças esportivas, interiorizamos o esporte, é uma coisa que eu era muito obcecado também. Eu não vejo um menino humilde, um menino de uma família mais pobre, ele não tem condição de sair lá do bairro dele para praticar esporte. Nós criamos escolinhas de várias modalidades, são 13 modalidades, não só o futebol, mas o handebol, o futebol de salão, o karatê, o judô, a natação, o basquete, o vôlei, enfim, várias modalidades. E temos hoje 1.500 alunos, Léo. Todo ano 1.500 alunos são iniciados nas práticas esportivas. Na questão cultural também não foi diferente. A Fundação Cultural hoje de Ji-Paraná é uma referência. Nós temos cerca de 2.000 alunos, entre alunos meninas de ballet, curso de artesanato, escola de música. Nós temos a primeira a orquestra de viola do estado, com uma maravilha. Temos o corpo de balé municipal, enfim, várias atividades culturais que hoje formam um conjunto de 2.000 alunos e alunas que formam através da Fundação Cultural. Vou passar uma semana lá em Ji-Paraná para ter a oportunidade de trazer tudo isso aqui para o meu telespectador. Durante a Expo Rondônia, Rondônia Rural Show. Rondônia Rural Show. É um show mesmo. Vou passar uma semana inteira fazendo os programas de lá. Já aceitei com o Lubiano aqui e nós vamos para lá. Eu queria dar um pulinho aqui para a área da política. Você representa hoje o elo entre duas forças muito grandes, muito fortes aqui de Rondônia. O PDT e o MDB. Como é que você se sente aí nesse ponto? Você vai ser amigo do Confúcio, amigo do Raup, estará disputando com essas duas figuras, duas vagas, quer dizer, aquela história lá do Highlander, um vai ter que cortar o pescoço, vão ficar somente dois, diferente do Highlander, mas enfim, a história é mais ou menos essa. E como é que você vai ficar nessa história? Qual é o seu palanque? Que palanque é que você vai andar? Como é que você vai estar no meio dessas duas forças? Olha, eu tenho muita tranquilidade, Léo, porque é o seguinte, o PSB ele já tem uma tradição aí de pelo menos 4 ou 5 eleições que a gente caminha com o PDT. Então hoje, tranquilamente, o PSB vai caminhar com o PDT nessas eleições. Evidente que eu tenho o maior respeito pelo senador Raup, que ajudou muito o Ji-Paraná, ajuda o Estado, é uma pessoa espetacular. Tenho um respeito enorme pelo nosso ex-governador Confúcio, mas as coisas estão bem resolvidas dentro do meu partido. Eu sou o pré-candidato ao Senado pelo PSB e vamos estar coligados com o PDT. E, evidentemente, buscando forças de outros partidos para trabalhar esse projeto. Mas não há dúvidas de que eu estarei disputando uma eleição, colocando meu nome. Me sinto extremamente preparado para esse cargo, até pela minha maturidade de vida, de idade, a minha maturidade como experiência de empresário, a minha experiência pública, política, me deixa bastante confortável para eu buscar esse espaço. Porque uma coisa que me deixa muito chateado, Léo, e às vezes eu comparo muito isso, o Brasil é um país maravilhoso. O Brasil tem 8.500.000 e poucos quilômetros quadrados. Rondônia tem 242.000 quilômetros quadrados. Eu não sei se você sabe, ou os seus espectadores sabem, mas o Japão, ele é formado por 6.200 e poucas ilhas. Sabia disso, Léo? Sabia. 6.200. Gosto muito da cultura japonesa. Eu trabalhei também com sou apaixonado. Eu estudei na escola de japonês lá em Prudente. Meus amigos de infância eram todos japoneses. 6.200 e poucas ilhas. Ilhas maiores e ilhotas. Tudo de rocha, pedra. Praticamente não tem terreno agricultável no Japão. Você tem terremoto, você tem maremoto, você tem tsunami, tem vulcão. E é o terceiro ou quarto país mais rico do mundo.
Depois de ter sido destruído, né? E ter sido destruído pela Segunda Guerra Civil, a Segunda Guerra Mundial. Nós somos um país abençoado, não temos terremotos, não temos vulcão, não temos deserto, não temos neve. Falamos a mesma língua. A Índia, me parece que são 300 ou 400 dialetos diferentes. Não temos guerra civil, não temos guerra religiosa. E aí eu pergunto, o que acontece com esse país? Está faltando japonês. Eu acho que sim. Né? Eu acho que está faltando japonês. Mas o que falta, no meu entendimento, é o componente que, depois de Deus, é o mais sagrado para nós e que muitas vezes a gente acaba desprezando, as pessoas acabam repudiando, que é a política. Quer dizer, a política é a grande mola transformadora, propulsora das transformações de uma sociedade. E eu, às vezes, fico me perguntando, onde é que será que nós erramos? Onde é que o Brasil errou para estar nessa situação de privação, nessa situação de humilhação, na situação de desespero das pessoas, desempregadas, em fila de hospital, no chão de hospital, escolas que não dão um ensino de qualidade, estradas vergonhosas. Então, para mim, Léo, só tem uma explicação. Nós temos um povo maravilhoso, nós temos um país maravilhoso, um país continental, só tem uma explicação, é questão política. Eu vou lhe fazer uma pergunta que tem tudo a ver com essa questão. Nós vivemos hoje um momento em que o Congresso Nacional ele tem duas coisas que são um fator complicador da nossa vida. Primeiro, a baixa representatividade. Nós temos um dos piores congressos que eu já vi na minha vida. E eu já vi muitos. Segundo, há uma inapetência para fazer o trabalho de legislar, de trabalhar, o que leva a esse ativismo judicial que a gente vê hoje. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, mas antes eu quero chamar dois parceiros que eu tenho aqui de sempre, a Romanel e a Pemasa. Vamos lá. Atenção que eu tenho um recado especial para você, mulher de sucesso. Se torne hoje mesmo uma revendedora Romanel e tenha ainda mais sucesso. Garanta a sua independência e tenha uma excelente lucratividade. Gente, o lucro aqui chega a 80%. Você vai revender a melhor joia folheada do Brasil. Vai ter aí peças que estão ligadas, sintonizadas no eixo da moda Paris-Milão. Tem mais de 3.000 peças para escolher. E é lógico, tem também todo o apoio de mídia em jornais, revistas, televisão. Olha eu aqui falando da Romanel. Então não perde tempo. Venha hoje mesmo a uma loja Romanel e se torne uma consultora independente de sucesso. Tem Romanel no shopping, na Jatuarana, na 7 de setembro e aqui na Carlos Gomes, esperando por você. No mês do descobrimento do Brasil, a Pemasa traz uma promoção para você conhecer o Brasil de ponta a ponta com pneus Goodyear. Confira, pneu Wade Touring 16570 R13 para Uno e Celta, só 12 vezes de 15,20 no cartão. Pneu Wade Touring 17565 R14 para o Gol, só 12 vezes de 19,20 no cartão. Pneu Eagle Sport 20555 R16 para Corolla e Civic, só 12 vezes de 24,81. Promoção válida até 30 de abril. Pemasa, seu revendedor oficial Goodyear. Se beber, não dirija. Converso nesta noite com Jesualdo Pires. E eu deixei uma pergunta aqui, mas antes eu queria fazer uma observação. Eu conversando com alguém daqui da empresa, aqui da Rede TV, eu disse assim, o Jesualdo tem uma campanha diferente do pessoal. Ele faz campanha de segunda a sábado, no domingo ele não faz. No domingo ele fica com a família. Eu achei muito interessante essa coisa. Em vez de voto, família. Termina ajudando, né? Ajuda muito, muito. E o domingo para mim é muito sagrado, porque além da gente recarregar as energias, é um dia que você tem que se desligar, fazer o que você gosta, praticar algum esporte, ir na piscina lá no condomínio que eu moro, assistir filme, eu gosto muito de filmes. Eu desligo realmente no domingo, porque se eu não parar no domingo, na segunda-feira eu... Tá morto. Tô morto. Então, a semana fica de 14 dias desidratada. Fica desidratada. Então, domingo eu só saio quando são coisas extremamente especiais. Mas, normalmente, domingo eu fico em casa com a minha família, eu fico com a Lília, fico lá em casa. Eu sou muito caseiro. E eu gosto muito de ficar em casa. Às vezes eu até brinco com a Lília, né? Falando,
eu acho que eu sou um político meio diferente, né? Porque normalmente o político gosta de andar muito, em festa, vai em beira de futebol e não sei o quê. E eu já gosto de ficar em casa, eu adoro ficar em casa. Eu sou muito caseiro, Léo. Uhum. Então o domingo realmente é um dia especial, vou na missa à noite, lá na Catedral em Paraná. Mas para mim é um dia especial, exatamente para recompor as energias. Pensar, eu gosto de pensar muito. Eu sou uma pessoa que reflete muito sobre as coisas. Por exemplo, quando eu venho de Paraná para cá, o Mário me acompanha há muitos anos, eu fico o tempo todo calado. Como é que está a estrada de lá para cá, Jesus? Está muito ruim, ela tem trechos horríveis e para mim é uma grande vergonha essa BR, sabe? É uma grande vergonha isso aí. Eu acho que é uma coisa vergonhosa porque todo ano são investidos milhões e milhões, se fala em 100 milhões, outro ano 200 milhões, 300 milhões, como se 100 milhões fosse dinheiro de pinga, né? Então eu não me conformo com essa BR, o estado que ela fica, e eu acho que tem que ter uma solução de concessão para essa rodovia. As pessoas não gostam, o brasileiro não gosta disso, mas nós não podemos ser hipócritas em dizer que essa rodovia vai ter jeito através do governo federal, porque não vai dar jeito, vai ficar sempre desse jeito. E a gente vê as experiências de São Paulo, de Minas, do Paraná, que são estradas maravilhosas, pedagiadas. Você paga, mas você tem uma tranquilidade e uma segurança. Quem não gosta é porque não conhece. Exatamente. É esse o caso. Então eu prefiro pagar e ter... Imagina quanto vale, Léo, quanto vale uma vida. Quanto vale uma vida de uma família que morre quase toda semana nessa BR? Quanto vale um Eduardo Valverde? Quanto vale o Eduardo Valverde? Quanto tempo demora para a gente fazer um Eduardo Valverde? E tantas outras pessoas, o cidadão comum que morre todo dia. Então, eu só vejo uma solução para a BR nesse momento. Dar uma concessão, logicamente pedágios dentro de valores adequados, mas a pessoa ter tranquilidade, ter uma boa rodovia, ter duplicação, faixas adicionais, segurança. Isso muda muito a vida das pessoas. Eu volto para aquela pergunta que eu deixei, que é a questão da representatividade, que é bem ruim. Tá? Isso tem tudo a ver com essa história que você fala aqui agora da nossa BR-364 e dessa inapetência de legislar. Vou colocar mais um detalhe. Um senador precisa ter visões voltadas para o seu estado, mas visões de mundo. Um senador que tem a sua experiência e principalmente a sua formação de engenharia, o que pretende fazer lá para essa questão da logística, da infraestrutura, do agronegócio? Como é que seria o Gesualdo lá dentro do Senado sendo eleito? Eu acho que você respondeu na pergunta que você fez. Eu acho que o Congresso Nacional, infelizmente, ele tem uma vocação que tem que ser usado de forma muito intensa, que é o debate dos grandes temas nacionais e que infelizmente não são debatidos, ou são debatidos por uma minoria. Então um deputado federal, um senador, aqui não quero fazer crítica a ninguém, nós devemos lá no Congresso, esses representantes, eles deveriam estar preocupados com os grandes temas nacionais. Também, claro, voltado um olhar para o seu estado, mas questão de segurança pública, nós temos que resolver isso no âmbito nacional. Tem que ser um debate nacional. Não adianta você colocar a culpa no estado de Rondônia, ou no estado do Mato Grosso, ou no estado do Rio de Janeiro. Então a questão de segurança é uma questão que envolve toda a população brasileira. A questão da saúde não é diferente. E eu não vejo pessoas, ou pelo menos a grande maioria, debatendo esses temas. Parece que lá há um arremedo mas eu vou levar uma emenda para não sei o quê, eu vou levar uma ambulância aqui para lá, eu vou fazer isso aqui, mas não vai no cerne do problema, que é a questão política, que é a questão da legislação, das mudanças estruturais. Senadores e deputados têm um amarrilho ali, que é o colégio de líderes. Você fica lá, passa anos dentro de uma Câmara dos Deputados sem fazer um discurso. Só votando sim, não, sem saber nem o que está votando, na verdade. E no Senado não é diferente. A pauta do Senado é de colégio de líderes. Como é que a gente pode sair? Como é que é possível sair disso? Tem que mudar esse sistema, é um absurdo. Como é que um representante do Pará pode ser liderado por um representante do Rio Grande do Sul e ele não saber mal o que está votando? Isso tem que ser mudado.
Quer dizer, os 513 deputados federais e os 81 senadores, eles têm que ter voz e vez em todo momento. Então, é inadmissível que existam hoje parlamentares que se sujeitam a serem praticamente vaquinhas de presépio, como a gente diz lá no interior de São Paulo, e acabam não debatendo os grandes temas que afligem a população brasileira. Então, eu vejo que além do olhar importantíssimo para os seus estados, os congressistas ele tem que ter um olhar para a nação. Porque a nação indo bem, Léo, o Brasil indo bem, se desenvolvendo, criando condições estruturais melhores, evidentemente que todos os estados estarão sendo beneficiados. E o que acontece hoje é que a coisa se apequena muito, o debate fica muito pequeno. A realidade hoje, grande parte dos parlamentares, não é de Rondônia, estou dizendo de todo o Brasil. Porque eu consegui uma emenda para levar lá uma ambulância para a cidade tal. Pelo amor de Deus. Eu consegui uma emenda para levar lá um... Gente, é importante isso, mas isso não resolve o problema. E parece-me que existem ainda parlamentares que querem que esse julgo fique continuado. Eu dependo porque o parlamentar trouxe uma ambulância para o meu município, ele trouxe uma emenda para pavimentar uma rua. Horas. Nós temos que ter estrutura, nós temos que ter recursos federais, estaduais ou municipais. Uma redistribuição de recursos é muito importante. Essa reforma tributária é fundamental, tem que ser debatida. Não é possível mais que os municípios fiquem apenas com 15%, 18% do bolo tributário nacional e os municípios têm aí o encargo de tudo. Todos os problemas acontecem no município, Léo. Todos. O problema da saúde, o problema da escola, o problema da rua, da insegurança, o problema da iluminação pública, tudo acontece no município. E de onde vêm os tributos? De onde surgem o dinheiro que é arrecadado por Brasília? Vem dos municípios. As indústrias, as empresas, os comércios, eles estão instalados em municípios. Então, é preciso haver um grande debate, precisa ter coragem, precisa quebrar paradigmas hoje no Brasil, que são tabus, né? Que muitos, às vezes, têm medo de falar a verdade, mas precisamos fazer reformas estruturantes em vários aspectos no Brasil, exatamente para dar condições que esse país se desenvolva, o custo do Brasil caia. Nós temos hoje um empresário, um microempresário, um pequeno empresário, um MEI, que é um microempreendedor individual, ele tem muita dificuldade de sobrevivência. Hoje eu vejo, por exemplo, um comerciante, se ele alugar uma salinha por R$1.000, R$1.500, ele tem dificuldade até de pagar o aluguel no final do mês. Então, é necessário que você mude muitas coisas e mude a forma dos debates. Então, é importante que haja uma participação mais intensa nos debates, para que a gente veja, e aí que eu sempre digo, quais são os problemas que estão afundando, né? Porque a cada momento que a gente vê, Léo, é claro que o país tem se desenvolvido, é claro que existem avanços, a gente não pode dizer que está tudo errado, não, de forma alguma, mas existem problemas estruturais nesse país que precisam ser sanados. Então, evidentemente, precisa haver um debate de alto nível, um debate com pessoas que realmente conheçam. E uma coisa que me deixa preocupado às vezes também, Léo, é que tem muitas pessoas que hoje dizem o seguinte: eu vou votar em alguém que nunca foi político. Né? Essa coisa me aterroriza. Que pena. Olha, eu vou votar porque o cara nunca foi nada. E daí? Quer dizer, se você chegar no hospital, você está lá precisando fazer uma cirurgia do teu coração. Aí você chega no hospital e fala assim: olha, eu quero um médico que nunca operou o teu coração. Ou você vai querer o médico que é o mais experiente, aquele que sempre deu certo, aquele que tem condição de operar seu coração com segurança? É assim que eu vejo. Nós temos um espectro no Brasil, na política de uma forma geral, que é direita e esquerda. A direita é pouco conhecida no Brasil, a esquerda é mais conhecida, mais folclórica também, e a gente tem o centro. O seu espectro de presidente do Brasil está de que lado? E mais, eu vou lhe fazer uma pergunta muito direta. Você já escolheu quem vai ser o seu presidente da República? Você já escolheu desses nomes que estão aparecendo aí, de Bolsonaro a Lula, passando por Ciro Gomes, Alckmin,
Joaquim Barbosa, Manuela, Boulos, enfim, esse pessoal todo. Você já escolheu aquele nome, como se diz na Igreja Católica, que você mantém in pectore? Só um minutinho, porque eu quero chamar uma outra coisa aqui. É o seguinte, eu tenho in pectore um recado da universidade, da nossa universidade, tá? Da AFAG. E eu queria falar a respeito dela. Tem tudo a ver conosco aqui. Queria falar também de Socibra, já que a gente está falando de educação, queria falar de Socibra. E deixar mais um recado para você sobre aquele momento em que a gente precisa fazer as últimas homenagens a uma pessoa. Vamos lá os três e eu volto já já. A educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo, em qualquer lugar, é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a nova graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário FAG. Escolha seu curso, diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Inscreva-se. EAD Centro Universitário FAG. Graduação superior para realizadores. Quero falar para você de Socibra, esse local que é realmente completo, onde você encontra itens para decorar a sua casa ou seu local de trabalho, materiais escolares, material para o seu escritório e muito mais. É claro que não pode faltar a promoção. Você que gosta de trabalhar, por exemplo, fazendo anotações, agendas, para você não perder os seus compromissos, aqui você encontra agendas de todos os modelos com 30% de desconto. Corra, aproveite e venha economizar. Gente, você quer fazer o seu aniversário aí da sua filha ou do seu filho, aqui você encontra artigos para festas de príncipes e princesas com 50% de desconto, é isso mesmo. E como eu quero finalizar agora, eu vou falar para você desse novo espaço, um espaço muito mais amplo para você adquirir o seu material escolar ou então o seu material de escritório, gente. E tudo isso você encontra aqui na rua Rafael Vaz e Silva, esquina com rua Tabajara. O telefone está no cantinho do seu vídeo. Ficou com alguma dúvida? É só ligar para a Socibra, venha conhecer e economizar. A Socibra te aguarda. Com trabalho sério, a São Cristóvão traz a mais bela estrutura em capelas do norte do Brasil. Um novo conceito funerário, pois nos momentos difíceis é onde precisamos de comodidade e amparo. Você deve estar pensando, espero nunca precisar, ou até mesmo achar ser muito caro. Os preços continuam acessíveis para todas as famílias. O que mudou foi toda a estrutura e serviços, permitindo ainda mais opções e dignidade nas últimas homenagens. Funerária São Cristóvão. Estou conversando com o Gesualdo Pires, e aí é o seguinte, eu lhe fiz uma pergunta, e essa é a pergunta para a gente ir embora. Você já tem um nome? Não, eu acho que 99,9% dos brasileiros não tem esse nome ainda. Mas seu tirando aqueles que... O meu espectro sempre foi de centro-esquerda. Eu sou uma pessoa que acredito no mercado, mas acredito na intervenção do Estado em ações, por exemplo, como a educação, como a saúde. Então eu sou uma pessoa que sempre teve esse espectro do meu partido. Um partido que tem esse espectro de centro-esquerda. Acho que tem que haver uma condução de mercado, mas não totalmente do mercado. Perfeito. Por exemplo, a questão de aeroportos, de portos, de rodovias, enfim. Tudo isso você pode entregar à iniciativa privada. Agora, tem ações, segurança pública, a saúde, a educação, você tem que ter pelo menos um componente importante da ação pública, porque senão você deixa na mão... nós não estamos preparados ainda para deixar tudo na mão da iniciativa privada. Há 55 dias da Copa, o Brasil e a Alemanha devem ser os dois. Você me dizia o seguinte, olha que nós nem pensamos mais a respeito disso. E há poucos dias, há poucos meses da eleição, você já tem os dois nomes que você acha que vão para a final, para o segundo turno? Não tem também, é outra pergunta muito difícil. Agora uma coisa, Léo, só para encerrar o programa, eu sei que está no tempo estourado aí, eu estava ontem lendo um blog da UOL e eu vi lá que tem uma tabelinha dizendo que faltam 55 dias para a Copa, 55 dias apenas. E eu fiquei me imaginando, o povo brasileiro está evoluindo, né? Porque ninguém fala em Copa da Rússia e nós tivemos uma grande decepção com a Copa do Brasil, principalmente não pelo resultado em si, que eu acho que isso daí foi chato, mas o significado de nós termos torrado aí 20 bilhões de reais, que dariam para fazer 10 mil creches, ouça esse número,
10 mil creches, 2 milhões cada uma, nós torramos em elefantes brancos, em corrupção, em estádios que hoje são sucateados, estádios que não têm a mínima serventia. Olha a coisa que acontece nesse país. E trocaram o nome de estádio para Arena. Arena, agora é tudo Arena, é verdade. Obrigado, Gesualdo. Obrigado você, muito boa Léo. sorte. Muito obrigado, Aparece Léo. quando quiser. Tá, igual... É sempre muito bom conversar com você, porque a gente faz uma pergunta e você já vai com o resto. Tá bom, muito obrigado. Gente, amanhã, às 8h30 da noite, aliás, amanhã não, segunda-feira, às 8h30 da noite, a gente se encontra aqui para mais programa Léo Ladeia. Eu desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos, uma ótima e abençoada final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.